Fala, galera abençoada! Hoje eu vim falar sobre o fruto do Espírito. Dentro das 9 características que compõem esse fruto, eu vim falar especificamente hoje sobre o domínio próprio. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, está chegando agora ou já tem acompanhado alguns vídeos, mas ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui. E também já ativa o sininho, que é para você não perder nenhum dos próximos vídeos, porque pode ser que isso aqui vire até uma série, para que eu venha falar das outras 8 características do fruto do Espírito. Você não vai querer perder, né? Eu vim falar do domínio próprio, porque eu passei por algumas situações nos últimos dias em que Deus me ensinou sobre esse gomo do fruto do Espírito. E o que é o domínio próprio? Então eu vou dar um exemplo. Você já passou por alguma situação em que uma pessoa te fez ou falou algo para você que te deixou tão irritado, mas tão irritado, que a sua vontade era de esfregar a cara da pessoa no asfalto cheio de caco de vidro? Quem nunca, não é mesmo? A própria palavra diz: quem nunca, que atire a primeira pedra. Tá, o versículo não é desse jeito, mas vocês entenderam a referência. Enfim, o que eu quero dizer é que muitas vezes, tanto as pessoas falando para nós, quanto nós mesmos temos a ideia de que domínio próprio, na verdade, quando se é cristão, é você engolir tudo que te fizerem calado, pleno, sem fazer nada sobre aquilo. Não é bem assim que funciona. O domínio próprio, na verdade, ele serve para que você não venha a colocar, como diz a própria palavra, o sol sobre a sua ira. Para que você não venha a ter uma atitude extrema por causa daquela situação que você está passando, e aí então você vem a perder a razão. Então, se uma pessoa me provoca e eu revido, mas eu estava certa diante daquela situação que aconteceu, eu vou perder toda a razão que eu tinha. Eu tinha tudo para resolver o problema de uma forma onde eu sabia que eu estava certo. Mas se eu revidei de alguma forma, seja com agressão, seja com palavras, eu perdi a minha razão. E é para isso que serve o domínio próprio. Para que a gente não venha a perder a razão daquilo que a gente está reivindicando ou daquela situação em que existe um lado certo, algo certo a ser feito. Mas aí o que acontece? Ah, é cristão? Você não pode falar nada. Você tem que ficar quieto na sua. Não, isso é uma mentira do inimigo, para que você não se posicione. Ser cristão é ter posição. Porém, é colocar aquilo que você está passando diante de Deus, pedindo a direção dele para resolver o problema. Então você chega e diz: Deus, eu tenho um problema, assim, 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 o que eu faço para resolver? E aí então ele vai te dar direção. E ele vai falar para você: vai por esse caminho, vai por aquele caminho, fala com tal pessoa, fala com aquela outra pessoa. Mas se você escolhe que você vai revidar a pessoa, você está deixando os seus sentimentos, a sua emoção, que no caso ali é a raiva, a irritação, te dominar. E aí você acaba perdendo o domínio próprio. O domínio próprio é você dominar esses sentimentos e essas emoções e não permitir que a provocação de uma pessoa faça com que você perca a razão sobre aquilo. Então entenda que o domínio próprio não é você deixar para lá no sentido de não resolver o problema. Então você vai viver com o problema para o resto da sua vida. Não, o domínio próprio é quando você domina as suas emoções em relação ao que está acontecendo e resolve o problema da maneira certa. E como que você vai saber para resolver o problema da maneira certa? Entregando para Deus, perguntando para Ele qual é o caminho certo para que você resolva da forma certa, de forma madura, civilizada, aonde você não precisa agredir ninguém para você resolver aquela situação. Então, o domínio próprio te leva a entender
que você não vai revidar a pessoa, que você não vai responder a ela da forma que ela te tratou, não porque você é bonzinho, não porque isso vem de você, porque a sua alma está ali gritando para que você vá lá e dê o troco e faça exatamente igual a pessoa está fazendo com você. Mas se primeiramente você entender que é a Deus que você deve satisfação, então a palavra diz que o Espírito nos convence da justiça, do pecado e do juízo. E então não parte de nós, é fruto do Espírito. É Ele quem nos convence a ter esse domínio próprio. É Ele quem nos convence que se a gente revidar, nós vamos estar errados e vamos perder a razão sobre aquela situação. Então, através desse convencimento, é que Ele gera em nós esse gomo do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. E tendo domínio próprio, nós estamos agradando a Deus. Não é fácil. Ter domínio próprio não é nada fácil. Porque a sua alma está ali gritando para você revidar, gritando para que você venha e faça exatamente a mesma coisa que a pessoa fez, até por uma questão de justiça, justiça própria, que a gente não deve ter. Mas se a gente aprende a olhar para Ele nessa hora, saber, como diz na palavra, que Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, que é Ele que vai nos socorrer nesse momento de dificuldade, que é Ele quem vai nos direcionar a agir de forma correta, madura, para resolver o problema, a gente consegue ter esse domínio próprio. Então, se eu não revido ao que alguém fez para mim, é porque primeiramente eu olho para Ele e pergunto: será que Deus ia ficar feliz se eu xingasse de volta a pessoa que me ofendeu? Se eu batesse na pessoa? Será que isso seria a atitude de um cristão? E aí então é que eu consigo ter o meu domínio próprio. Se você gostou do vídeo e tem aquele seu amigo esquentadinho que precisa aprender sobre o domínio próprio, já compartilha com ele, deixa o seu like e comenta aqui embaixo, #domínio próprio. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!